Boa tarde, estamos no estúdio da Plurisports com Bruno Gomes e Rui Brito. Ambos estão na equipa de séniores B do Hóquei de Barcelos e vão estar connosco para falar sobre o Campeonato Nacional da Terceira Divisão e o apuramento à fase final sub-20. Muito boa tarde aos dois. Começando pelo Bruno. Quem é o Bruno Gomes e qual é a diferença entre jogador e treinador? Boa tarde. O Bruno Gomes é alguém que vive há 30 anos com o hóquei, sempre a par da minha vida pessoal e profissional. O hóquei sempre o encarei de forma profissional também e tenho conseguido gerir esses 3 campos da minha vida. A grande diferença como jogador e como treinador é que sinto as coisas de forma diferente. Ainda não me consegui desligar da parte do jogador, e o Rui pode comprovar isso porque lida comigo todos os dias. Eu acabo muito por gerir o grupo como se fosse um colega deles. Portanto, a grande diferença é que sinto o jogo ao sábado de forma diferente. Enquanto jogador sentia muito mais no sangue, muito mais na veia, como treinador tenho outra postura e leio o jogo de outra forma e dá-me outro prazer que não tinha como jogador. Como jogador vibrava com o gol, vibrava com a vitória, como treinador vibro com eles. É um pouco diferente nesse aspecto. E qual é o caminho que um treinador tem que percorrer até chegar a este patamar? E eu posso falar do meu, que comecei com as escolas de formação, depois com os benjamins, depois com os escolares, depois com os infantis, depois com os iniciados. Passei os escalões todos até chegar ao escalão sénior. Olho para essa minha curta carreira com 3 grandes pontos de referência. Um foi José Fernandes, outro foi o professor Helder e outro foi o Paulo Castanheiro. E eu peguei no melhor dos três para seguir o modelo, e que é o meu, centrando-me no que os 3 tinham de melhor. O José Fernandes como homem de balneário, o professor Helder como preparação de jogo e o Paulo como condutor de homens, como um amigo no balneário. E portanto eu peguei nos 3 e procurei criar esse modelo, e é assim que eu me sinto como treinador. Penso que essa foi a chave para o sucesso que estamos a ter. E como jogador, quais foram as melhores memórias que teve? Campeonatos nacionais jovens, uma subida de divisão na Norte Clube que me ficou muito marcada. Porquê? Porque viemos da terceira divisão com a mesma equipa e subimos à segunda, subimos à primeira, chegámos às competições europeias na primeira, e o momento em que conseguimos subir da segunda para a primeira, como jogador, foi o momento que mais me marcou. Não foi jogos contra o Benfica, contra o Porto ou grandes competições, não. Foi conseguirmos com o nosso suor, e desde a terceira divisão, num pavilhão que na altura era ao ar livre, e que depois ficou o que a Norte Clube conseguiu. E isso eu senti-o muito, porque era capitão dessa equipa, e foi um percurso tremendo até chegarmos à primeira. Não foi pegarem em nós e agora vão jogar na primeira divisão, não. Nós tivemos que batalhar da terceira, e foi isso. Ainda este ano fui falando com eles que era muito importante isso para a carreira deles, porque eu passei por isso. E para mim, nesse momento da subida à segunda, à primeira, na altura com o Porto Santo, tinha uma super equipa, foi um momento que me marcou como jogador. E como treinador, qual a vitória que tornou mais saborosa na sua carreira? Todo este ano. Eu acho que vivi cada vitória este ano como se fosse uma subida de divisão, ou como se fosse o jogo do título. Portanto, acabei por encarar com muita tranquilidade, deste domingo em Coimbra, a nossa vitória e a atribuição do título de campeão nacional, porque eu já fui vivendo ao longo de todos os jogos da terceira. Já na equipa séniores, a equipa B de séniores do Hóquei de Barcelos, qual o sentimento de ter ganho este campeonato nacional da terceira divisão ao longo do ano que se estreia na equipa B do Barcelos? Eu acho que quando atinges sucesso a esse nível, ou com um título nacional, foste a melhor equipa esse ano do Hóquei Patins.
isso não se vive sozinho ou não se consegue sozinho. Foi preciso uma estrutura de direção, uma estrutura de coordenação, uma estrutura de departamento médico, uma estrutura de jogadores, e só assim conseguimos atingir este objetivo. Portanto, no início da época, eu comprometi-me com a direção que levaria a equipa ao terceiro lugar, no mínimo terceiro lugar, e à medida que as coisas foram acontecendo, os jogadores também foram acreditando, mas só foi possível porque tínhamos todos os quadrantes muito bem organizados, muito bem aliados, em comunicação perfeita, porque senão acabas por conseguir um bom resultado, mas nunca consegues ser o melhor. E se não fosse toda essa estrutura por trás, isso era impensável. Então partiram para o campeonato com um claro intuito de se sagrarem campeões? Na minha cabeça, sim. Nunca o passei aos jogadores, pelo menos ali até dezembro, nunca passei por isso, porque sabia que seria difícil para eles gerirem uma derrota. Se tivessem o campeonato, vencer o campeonato como objetivo, seria-lhes difícil gerir essas derrotas. Quando senti a equipa pronta para isso, assumi dentro do balneário, dia 15 de dezembro, que esta equipa estava pronta para ser campeã e que ia trabalhar para isso. Foi um campeonato complicado para a sua equipa. O que é que correu bem, o que correu pior, e qual o balanço que faz desta temporada? O balanço é muito positivo. Mesmo que não tivéssemos atingido o título nacional, deu para perceber que jogadores é que temos preparados para chegar à equipa A ou para chegar a um campeonato de primeira divisão, porque esse era o grande objetivo, era prepararmos estes miúdos para um dia estarem na primeira divisão. E acho que nesse aspecto a terceira divisão e os moldes que a terceira divisão tem neste momento, passando a expressão que não é uma divisão de barrigudos e acabados para o hockey, hoje a terceira divisão é completamente diferente do que era há 10 anos atrás, é extremamente competitiva e, portanto, mesmo que não tivéssemos conseguido o título, foi muito importante que estes jogadores, 90% deles ainda júniores e alguns do primeiro ano, outros como o Rui, primeiro ano sénior, foi muito importante que tivessem tido esta experiência na terceira divisão e terem feito com sucesso. No grupo de apuramento ao nacional, perderam o primeiro jogo por 1-0 frente ao Caco. Nessa altura ainda pensava que era possível sagrarem-se campeões? Mesmo durante o jogo, ia conversando com o Nelson durante o jogo, que é a pessoa que tem estado sempre ao meu lado, e nós sabíamos que em casa conseguíamos dar a volta àquele resultado. Portanto, a partir de certa altura, gerimos o jogo de forma a não se dilatar o resultado. Estávamos única e exclusivamente a defender aquele resultado, porque sabíamos que em casa íamos estar muito mais fortes e íamos conseguir dar a volta. Portanto, mesmo durante o jogo, fomos conversando sobre isso, fomos pensando sobre isso, tomamos opções táticas durante o jogo para que o resultado não se dilatasse ou ficasse daquela forma. Tanto que eles acabam por chegar a 1-0 a 1 minuto e 50 do fim e viemos perfeitamente tranquilos de Lisboa, sabendo que conseguíamos o título depois em casa. Como é que foi o jogo em Coimbra? Que precisavam de vencer para serem campeões nacionais? O jogo foi difícil, foi uma vitória que custou à equipa. Como é que foi? Ainda bem que o Rui está aqui, e eu estou com o Rui há 5 anos, e tudo isto vem dessa altura, isto para chegar ao jogo de Coimbra. E eu preparo o jogo para a final do Campeonato Nacional como preparo o jogo com o torneio de abertura, como preparo um jogo de juvenis. E eles não sentiram diferença absolutamente nenhuma de quando eu lhes preparava os jogos do torneio de abertura e 5 anos depois o jogo de apuramento do Campeão Nacional. Nós avaliámos as outras equipas, estudámos as outras equipas e treinámos durante essa semana para ganhar essa equipa. O jogo em Coimbra foi exatamente da mesma forma. Estudámos a equipa de Coimbra, os vídeos de Coimbra, e jogámos para ser campeão nacional. A única diferença de gestão para este jogo é que tínhamos uma massa associativa muito grande envolvida, já com toda a gente à espera de ser campeão nacional em Coimbra, e aí sim tive que gerir as cabeças deles, no sentido, e usei essa expressão nessa semana, que era terem os patinhos no ringue e os olhos na baliza. E portanto foi só centrá-los em que ainda não tínhamos ganho nada, e gerir essas emoções, gerir essa ansiedade, e digo-lhes muitas vezes, a ansiedade só existe quando a equipa não está preparada. Se a equipa estiver preparada, não tem que ter ansiedade.
E quais as perspectivas que têm para a próxima temporada? O que é que podemos esperar, já que já vão para o Campeonato Nacional da Segunda Divisão? As expectativas são exatamente as mesmas que tinha na terceira. Continuar a preparar estes miúdos, mas agora num campeonato muito mais forte. O Campeonato Nacional de Segunda Divisão, metade das equipas, na minha opinião, podem jogar na primeira. As primeiras 5, 6 equipas estão preparadas para estar na primeira divisão, e, portanto eles vão ter autênticos duelos ao fim de semana com equipas de primeira divisão, apesar de estarem na segunda, têm plantéis de primeira divisão. Por exemplo, o Póvoa, o Carvalhos, o Infante Sagres, a Académica de Espinho, ou seja, vamos ter aqui um grupo de equipas que poderiam estar na primeira e estão na segunda, e isso vai-lhes dar muito mais preparação, sendo que o objetivo não pode ser a subida de forma nenhuma, e não é por termos equipa lá em cima, é porque não temos equipa para subir divisão, mas temos equipa para batalhar com os grandes e para que eles continuem a construir como jogadores. E quais serão as alterações que o plantel da equipa B irá sofrer para a próxima temporada? Nenhuma. Vamos manter os jogadores que temos, juntando alguns júniores de primeiro ano, que na nossa opinião têm muita qualidade, e vão fazer companhia e lutar ao lado dos que já lá estão como séniores, de forma a eles próprios conseguirem evoluir. Agora, direcionado ao Rui Brito, boa tarde. És o produto da formação do Hóquei de Barcelos, tendo percorrido todas as equipas de formação. És também o capitão da equipa da Séniores B. Que achas deste projeto, desta equipa? Sim, eu comecei a patinar sempre em Barcelos, a partir de cerca dos 6 anos, eu fiz toda a formação lá, e este projeto foi, para mim, foi visto como mais uma oportunidade para poder continuar a jogar no clube onde sempre joguei. Cheguei a uma altura em que passei a sénior, teria a partida de mudar de clube, e apareceu esta oportunidade e foi assim que eu encarei. E quais são os teus objetivos a curto e a médio prazo? Para já, a curto prazo, penso que estou-me a preparar melhor como jogador. Acabo o campeonato de júniores e se calhar não estou tão preparado para encarar um campeonato sénior, e esta oportunidade foi exatamente isso. Estou-me a preparar, eu e os meus restantes colegas de equipa, para mais tarde poder integrar talvez o plantel sénior, o da equipa A ou outra equipa qualquer, de uma forma melhor. E és capitão de equipa. Qual é a missão do capitão de equipa? És o braço direito do teu treinador? Também, é sobretudo manter a equipa unida, manter a cabeça focada no que é melhor para a equipa, tentar levar isso para dentro de campo para conseguir obter os melhores resultados possíveis. E isso é fácil? Tem dias que sim, tem dias que é mais complicado, mas sim, foi um bom ano, gostei. Foi um campeonato um bocado complicado para a vossa equipa. O que correu melhor, o pior, e qual é o balanço que fazes deste campeonato? Acho que foi uma época muito positiva, não só pelo título que conseguimos alcançar, mas também pela evolução que vi enquanto equipa e também enquanto jogador. E o que é que sentiste nesta fase final da terceira divisão? Sentias que poderias ser campeão? Na fase final, sim. Se calhar no início da época não passavam pela cabeça, mas não era um objetivo que tinha traçado. A partir do decorrer da época começámos a perceber que tínhamos qualidade para chegar a este objetivo, que era possível. Trabalhámos para isso e estamos muito satisfeitos com a conquista. Fizeste a pergunta um bocado ao Bruno, faço-te a ti também, como foi o jogo em Coimbra e que precisavam de vencer para se sagrarem campeões nacionais? Sim, tal como o Bruno disse, durante a semana era mais um jogo. Ninguém tinha na cabeça que era o jogo, um jogo de vida ou de morte, que era o jogo que ia decidir tudo. Era, na realidade, mas foi preparado como foram preparados os outros jogos. Claro que no dia do jogo havia um nervosismo extra, uma ansiedade durante aquela semana de querer chegar à hora do jogo, querer jogar, querer acabar com aquilo. Correu bem, acho que a equipa ficou bem preparada para o jogo e foi bom. E como é que te sentiste a ser campeão nacional? Foi satisfação, orgulho, foi o realizar de um objetivo que a partir do meio da temporada propus a mim próprio e fiquei muito feliz com isso. E tens outros títulos nacionais no teu currículo? Sim, tenho de iniciados, pelo Hóquei de Barcelos.
já renovaste para a próxima temporada. Sim. O que é que esperas da próxima época em que disputarão o Campeonato Nacional da 2ª Divisão? Sinceramente ainda não pensei muito sobre isso, não tenho um objetivo delineado, mas quero continuar, sobretudo, a preparar-me como jogador para continuar a evoluir. E acho que é exatamente esse o objetivo desse projeto do Hockey Clube Barcelos. Bruno, voltamos assim outra vez. Então conseguiram recentemente carimbar o apuramento para a fase final do Campeonato Nacional Sub-20, num grupo que era extremamente difícil, onde estava o AD Valongo, que era campeão nacional em título, o Futebol Clube Porto e o Câmara. Foi difícil. Sim, foi extremamente difícil. Primeiro, porque tínhamos o grande candidato ao título no nosso grupo, que era o Valongo. Tinha sido campeão nacional, tinha mantido a mesma estrutura, reforçando-se inclusive com o jogador, e portanto era o candidato mais forte. Apareceu um Porto fortíssimo, muito bem orientado, com um guarda-redes muito bom, que acaba por fazer toda a diferença. E depois tínhamos o Câmara, que em casa podia fazer estragos. Uma equipa muito bem orientada também pelo Ricardo, a defender muito fechado, em losango, e portanto tínhamos aqui 3 adversários em que sabíamos que a partida ao Câmara não chegaria lá, mas o Valongo seria o mais forte candidato. E portanto, eu disse aos jogadores na altura, a equipa que perdesse pontos em casa estaria fora dessa corrida, a equipa que perdesse um jogo com o Câmara também estaria fora dessa corrida. Teríamos que pontuar ou no Porto ou em Valongo. A partir do momento em que o primeiro jogo é no Porto e não conseguimos pontuar, eu de imediato disse-lhes que teríamos que ganhar a Valongo para estar nesta Final Four. A equipa acreditou nisso, trabalhou para isso e acabámos de fazer um belíssimo jogo em Valongo e acabámos por ganhar 7-4 e ditou este apuramento. Relembro que esta equipa para o ano é exatamente a mesma, ou seja, estamos a falar de miúdos do primeiro e de segundo ano. Para o ano vamos mantê-los todos e na mesma nesta disputa. Agora, já lhes disse que não vou esperar para o ano o que pode acontecer este já, e portanto vamos entrar nesta Final Four com a cabeça no título nacional e acreditando que isso é possível, porque se conseguimos eliminar o campeão nacional e chegar até aqui é um passo até irmos buscar o título, e portanto se tudo correr como planeado, e a meu ver esta equipa está a correr por fora, não é o forte candidato ao título. Para mim o candidato ao título é o Benfica e o Porto, são as duas equipas que se apresentam como candidatos. A nossa vai correr por fora, mas vai dar muito o que fazer com certeza. Estava a falar da vitória contra o Valongo, foi uma vitória determinante. Sim, mas mais no sentido de os jogadores acreditarem neles próprios, porque a vitória em Câmara também foi determinante. A vitória em casa ao Câmara também foi determinante, pontuar com o Porto também, ou seja, é um conjunto de vitórias e de momentos que colmata com a vitória em Valongo, de forma a que eles acreditem mesmo, porque eu sabia o valor daquela equipa e sabia que era possível chegar lá. O difícil no meio disto tudo foi gerir os 3 plantéis. Porquê? Porque tem jogadores que fazem parte dos Séniores A, tem jogadores que fazem parte da espinha dorsal dos Séniores B e tem jogadores que fazem parte do Sub-20. Gerir estes 3 campeonatos e com decepções num campeonato ou com vitórias noutro é que é mais difícil. Repara que acabas por ter, e lembro-me do jogo em Valcâmara, tens o Miguel Vieira e o Joca que acabam de perder a meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica no sábado, com temperaturas de 40 graus, e que vêm para cima e no domingo apresentam-se para jogar em Valcâmara. Isso é que foi difícil de gerir. Tu não conseguiste ter a equipa a teu dispor durante a semana muitas vezes, gerir as derrotas do fim de semana de outros escalões e conseguir limpar aquela cabeça, mudar-lhes o chip de forma calma, estás noutra competição. Isso sim foi difícil de gerir, e não tanto a preparação para esses jogos ou a vitória nesse jogo. E qual foi o sentimento após o apuramento para esta fase? De dever cumprido. E eu acho que o objetivo desta equipa seria chegar à Final Four, sendo que a própria direção não tinha determinado isso como objetivo, atendendo aos outros candidatos que tínhamos e sabendo que não tínhamos a equipa disponível durante todo o ano. Nós tivemos jogos em que nos apresentámos com 5 atletas, porque
tínhamos jogo dos séniores B no mesmo dia, ou porque os séniores A precisavam de jogadores. Lembro-me, o próprio Afonso Lima, com 17 anos, chegou a ser convocado aos séniores A e não o tivemos disponível para esse jogo, sendo que era difícil fazer essa gestão de plantel ou ultrapassar jogos. Nós tivemos equipas em que numa primeira volta ganhámos 3-2 com enorme dificuldade e, tendo o plantel todo disponível, acabámos por ganhar 10-0 em casa. Ou seja, isto demonstra bem o que é que foi a dificuldade para chegar até aqui, porque não foi termos um plantel sempre à disposição para jogar todos os fins de semana. Agora, isso a nível estratégico e de planeamento foi difícil. Para os jogadores foi fantástico, porque apresentam-se aqui, não foi com jornadas duplas, foi com jornadas triplas em alguns fins de semana e acabam por estar muito bem preparados. E vão começar agora a disputar a fase final. Quais são os vossos objetivos e até onde o Barcelos pode ir? O objetivo é ser campeão nacional. Se estamos nesta, para mim isto é uma final e, portanto, qualquer final é para ganhar, a equipa tem qualidade para isso. Se nos apresentarmos nestes 3 primeiros jogos, que são em casa, na máxima força, e se esses jogos, se a vitória nos sorrir, aí sim não duvido que estamos aqui na luta pelo título e mais uma final. Se em casa escorregarmos ou perdermos algum ponto, estamos fora da corrida. A questão é que estamos lá, estamos nas 4 melhores equipas nacionais, isso para todos é um prémio da época desgastante que foi e, portanto, não vamos virar a cara à luta, vamos lutar para ser campeões nacionais, sabendo que será muito difícil, mas é uma final. Serão 6 finais e conto com a equipa para isso. E sentem-se preparados para isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Quem é que julga que será o próximo campeão nacional sub-20? Eu espero que seja o Barcelos, mas na minha opinião a equipa que mais bem preparada está para isso é o Benfica e tem a responsabilidade de o fazer. Agora tenho para ambos. Tenho no final de uma época fantástica que ocorreu na equipa Séniores B e também no Sub-20, que mensagem, para o Bruno neste caso, passa aos jogadores? É uma época que eles dificilmente vão repetir. Disse-lhes isso ao longo do ano todo. Não acredito que a maioria destes jogadores volte a ter a oportunidade de ser campeão nacional a terceiro. Não acredito que eles tenham essa oportunidade novamente e, portanto, a mensagem que passa é que desfrutem deste momento, aproveitem este momento, já que trabalharam todos os dias, todas as semanas para chegar até aqui, portanto só têm que desfrutar, porque com certeza que não vão passar a ter esta emoção. Se calhar vão tê-la na segunda, se calhar vão tê-la na primeira, como campeões nacionais da terceira não acredito que voltem a passar por isto. Portanto, acho que quando chegarem a outro patamar, a outro escalão, vão ter saudades, vão guardar com muito carinho esta época, que foi muito importante para todos, porque podia ser excelente, mas não ficaria na história se não fossem campeões nacionais. E isso eu fui-lhes dizendo ao longo do ano, ao longo dos treinos, e fruto do trabalho deles, conseguiram deixar este marco na história do clube e do hóquei. E tu, Bruno, Rui, que mensagem é que deixavas aos teus colegas? Agradecer a época que tivemos juntos. Fomos uma equipa unida, trabalhadora e que de facto merecemos chegar aonde chegarmos e que tenho orgulho na época que fizemos e da equipa que fomos durante este ano. E o que é que nos espera para a próxima época? Em termos de resultado, não posso dizer muito, mas a equipa trabalhadora e unida que este ano se tornou campeã vai continuar por aí a dar tudo o que tem. E Bruno, vai continuar a treinar a equipa B e o Sub-20? Sim, já há 2 meses naturalmente chegámos a esse acordo, tanto com o coordenador Nelson como com o presidente Sr. Francisco Dias, independentemente do resultado que se atingisse, os resultados que fomos atingindo com os jogadores, achamos por bem continuar com este vínculo, sendo que para o ano será um trabalho a nível de séniores B muito mais complicado, porque vamos ter mais derrotas para gerir, vamos ter vitórias também, mas com certeza que será um campeonato muito mais competitivo, mas vamos nos preparar para isso. Oi, enquanto jogador, quais são os teus objetivos para a próxima temporada? Continuar a crescer, como tenho feito
como fiz esta época, aproveitar a oportunidade que me deram de encarar uma equipa B e evoluir. E Bruno, quais os seus objetivos para a próxima temporada para as duas equipas? Objetivo júnior, chegar à Final Four novamente, lutar pelo título nacional. Objetivo na equipa de séniores B, em primeiro lugar, a evolução destes jovens num patamar mais competitivo, em segundo, a manutenção. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Obrigado. Estivemos à conversa com Bruno Gomes e Rui Brito, que nos falaram um pouco sobre como ser campeões nacionais da terceira divisão.